Meus amados irmãos, voltamos aqui com o vídeo de número 2, relatando aqui um pouquinho sobre a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, onde nós relatamos sobre que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nós estamos no tópico 1, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? Para você entender esse ensino, esse segundo vídeo, eu peço para que você assista o primeiro vídeo para dar sequência a esta lição, a qual nós estamos aqui ministrando, e eu tenho certeza que vai trazer um grande, complexo conhecimento para a tua vida espiritual. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. Então, meu querido, eu estava falando aqui sobre a parede de separação entre os homens, né? Eu relatei aqui que existia, uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém, né? A estrutura da construção revela, o exclusivismo religioso do judaísmo, e entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, Então havia um muro de pedra com a proibição de acesso de estrangeiros. Então todos os estrangeiros não podiam ultrapassar aquele muro de pedra, E o extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou o apóstolo Paulo à prisão. Por quê? Levou o apóstolo Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que um grego, ele ultrapassasse essa barreira. Então o apóstolo Paulo foi acusado e levou ele à prisão, porque ele permitiu, que um grego ultrapassasse. Ou seja, grego aqui nós podemos entender que o grego também era gentio, Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. E ele permitiu, conforme nós entendemos, aqui o extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que esse grego, ou seja, esse gentio, ultrapassasse essa barreira, Então nós entendemos ali que lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 21, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, nós vamos entender lá no versículo 28 ao 30, vamos abrir a Bíblia para que nós possamos entender o que diz lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 28 e versículo de número 30, do 28 ao 30. Vamos entender o que fala ali a palavra do Senhor nesta lição, para que nós possamos entender. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 28 até o versículo de número 30. Aqui vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Do 28 ao 30 diz assim: clamando, varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então essa é a fala onde o povo, ali os judeus acusam, o extremismo judaico acusa Paulo, leva ele à prisão, porque ele introduziu, também ao templo os gregos e profanou o santo lugar, ou templo. Aí no versículo de número 29 diz assim: porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Então, vocês podem observar que Paulo foi arrastado para fora do templo. Então, foi arrastado pelos povos porque acusaram ele de profanar ali o templo, abrindo as portas para os gregos entrar ali no templo. Então, foi aí que houve a acusação,
A acusação, acusando ali o extremismo judaico, acusando Paulo quanto a esse aspecto, onde levou ele à prisão, né? Porque ele permitiu a entrada de um grego dentro do templo. E isso não era permitido, né? Não era permitido, porque só podia entrar no templo somente os judeus, né? Os judeus. Muito bem. Agora no subtópico 2, do tópico 1, vai falar sobre a derrubada, né? A derrubada da parede de separação. Então, a demolição da parede de separação. Então, aqui nós podemos entender que o apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubado. Então, em Cristo foi derrubada esta parede, somente em Cristo. Em Cristo foi derrubada esta parede. Então, a parede de separação que estava no meio, tá lá no capítulo de número 2, versículo de número 14 de Éfeso, na parte B, diz assim, ó, e derribando a parede de separação que estava no meio, não? Então, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Então, nós podemos entender que é uma barreira tanto literal como uma barreira espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, né? Então, por mérito da cruz de Cristo, a qual nós acabamos de citar sobre São João capítulo 3, né, e versículo 16, onde Deus enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, para salvar toda a humanidade. Então, por mérito, né, da cruz, onde Cristo morreu lá por mim, por você, por nossos pecados, né, essa parede, essa divisória que existia entre os povos, ela foi rompida. E é isso que nós estamos aprendendo, né? Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que pôde romper esta divisória que existia entre os povos, formando-se um só povo, né? Sem acepção de classe, sem acepção de raça, sem acepção de riqueza, se é rico, se é pobre, se é careca, se é cabelo, não interessa. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se é gordo, se é magro. Para Deus não existe pessoas diferentes. Para Deus somos todos perfeitos. Infelizmente é o ser humano que olha de uma forma ignorante, né? Na ignorância, olhando o defeito de cada um. Mas nós devemos olhar para nós mesmos e olhar para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, analisando a nossa vida de uma forma espontânea, de uma forma específica, para que nós possamos, né, analisar aquilo que é bom e aquilo que não é dentro da nossa vida. Muito bem, meus amados irmãos, voltando aqui para a lição, então essa barreira através do sacrifício lá na cruz do Calvário, foi derrubada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim não somos mais forasteiros. Nós não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Agora nós somos da família de Deus, porque éramos forasteiros, porque nós somos gentios, né? Se nós fôssemos judeus, nós não seríamos forasteiros. Mas como, né, nós somos gentios, nós éramos considerados, né, porque nós não somos mais, somos uma só família, né, por mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós somos uma só família, né, temos acesso à presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Olha o que diz lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele nós temos um acesso, né, o acesso, né, ao nosso Deus, ao Pai, acesso ao Pai em um mesmo Espírito, ou seja, acesso a Deus em um mesmo Espírito. Então, lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, nós podemos entender que Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e os homens,
Nós podemos observar em Atos 21, 28 e 30 que Cristo desfez a separação entre o povo judeu e entre os gentios. Nós podemos entender também em Mateus capítulo 5, versículo de número 17, que Cristo fez carne e cumpriu a lei na sua integralidade, né? Inteiramente. Ele se fez carne e cumpriu a lei, né? Cumpriu a lei na sua integralidade, né? Por que isso? Colossenses capítulo 2, versículo de número 11, nós vamos entender que Deus ama a todos de igual modo, da mesma forma, e por isso não faz essa acepção de pessoas que existiam no passado. Ele não faz essa acepção, né? Porque ele ama a todos de um modo igual. Então, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, em 1 Pedro 2, 24, nós vamos entender que Cristo desfez a maldição em nosso lugar, acabando com essa inimizade que existia, né? Existia uma inimizade, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desfez essa inimizade, acabando essa maldição. E em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 20, né? O ministério da reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício na cruz. Então o ministério da reconciliação, né? Ele foi efetivado por meio do sacrifício lá na cruz do Calvário, né? Lá na cruz do Calvário, no lugar chamado Caveira, né? Onde Jesus foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente juntamente com o Pai. Mas ele deixou o Consolador aqui na terra para nos consolar, e esse Consolador se chama Espírito Santo, a qual ele nos consola, ele nos livra e nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Meus amados irmãos, e isso é o que nós estamos aprendendo. E pelo sangue de Cristo temos essa livre entrada no santuário de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Vamos ver o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, para que nós possamos entender mais e mais da palavra do Senhor. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Então nós temos que ter essa ousadia. E da onde vem essa ousadia? A ousadia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Palavra maravilhosa. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos encerrando aqui esse segundo vídeo, né? E vamos para o terceiro vídeo, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E nós vamos entrar no terceiro tópico, né? Vamos entrar no terceiro tópico desta lição, no terceiro subtópico, a qual nós vamos falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. O conceito da lei dos mandamentos do primeiro tópico da lição, tá? Então, quero convidar você a assistir o próximo vídeo, a qual nós temos certeza que irá falar ao teu coração. Então, meus amados irmãos, vamos para o próximo vídeo agora? Vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.